Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Cristo sejam com todos nós. Hoje nós vamos tratar do verso 4 do Salmo de número 30, um salmo de Davi, um salmo de dedicação de Davi. Ele constrói uma casa, então ele dedica isso a Deus. Esse salmo vai mostrar para nós que Davi conclui então uma obra e ele dedica essa obra ao Senhor. Ele faz isso porque ele reconhece a presença e a companhia de Deus na sua história. É muito interessante a maneira como ele faz isso. Portanto, esse é um salmo de louvor, um salmo de adoração ao nome de Deus, como também é um salmo didático. E nós vamos ver como é que nós podemos aprender algumas coisas neste salmo, então, especialmente nesse verso. Esse verso de número 4 do Salmo 30, que nos diz assim: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos nesta manhã, neste dia do Senhor, dia que o Senhor fez para a nossa alegria, para o nosso conforto, consolo, e para esse tempo tão precioso que temos de meditar na sua palavra. Pedimos assim então o teu favor, o teu cuidado conosco, tomando-nos, ó Deus, nas tuas mãos, tanto a mente quanto o nosso coração, e que possamos aprender então do Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Ajuda-nos, ó Deus, ilumina-nos pelo teu Santo Espírito, enche-nos, ó Deus, com a tua graça e com o teu amor. Nós oramos no nome bendito e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Ele começa então este salmo, ou este verso, dizendo salmodiai ao Senhor. É um convite, é uma convocação. E salmodiar é cantar. E é cantar de uma maneira uniforme, de uma maneira unânime. É o canto de uma congregação, é o canto de uma comunidade, é o canto junto ao nome do Senhor. Portanto, queridos, salmodiar aqui, neste contexto, é mais do que uma letra e uma melodia. É cantar com aqueles que têm o mesmo pensamento, que têm o mesmo entendimento, que são, portanto, unânimes a respeito de Deus, a respeito de quem é o Senhor, conhecem a Deus, vivem com Deus, têm experiências com o Senhor. O salmista então convoca o povo a cantar para o Senhor, para Yahvé. Ele diz aqui, não é? Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus, que pertencem a Deus. Sim, e é salmodiar, é de fato cantar. De fato é louvar através da música. E sabemos muito bem como que isso era no contexto, na história de vida do povo hebreu, do povo de Israel. A música para eles era sempre festa, sempre festejo, sempre muita alegria. E eles então externavam a sua alegria, o seu contentamento, e não faziam isso sozinhos, mas com o povo, com os outros, que também eram agraciados com os favores de Yahvé, com os favores do Senhor, com a presença do Senhor, com os seus cuidados. E neste contexto específico aqui, deste salmo, é celebrar a alegria do rei Davi, com o rei Davi. Cantar ao Senhor. O louvor a Deus, além de expressar regozijo, satisfação, é também um ato de humildade. Louvar a um superior, adorar a quem está acima, louvar ao Criador, ao sustentador, ao mantenedor da vida, aquele que alegra os nossos corações, o nosso dia a dia, que supre as nossas necessidades. Isso é um ato de humildade. Porque, queridos, humildade é reconhecer a nossa insuficiência, a nossa dependência daquele que nos criou e daquele que pode nos sustentar, que pode suprir qualquer uma das nossas carências e das nossas necessidades.
Humildade e cantar ao Senhor, então, como um ato de humildade, é dedicar a um superior, e no caso aqui, a Deus. Dedicar reverência, respeito, reconhecimento por quem Deus é, pelo que Ele faz, pelo que Ele já fez e pelo que Ele ainda fará. É o que Davi diz aqui: salmodiai ao Senhor, cantem unanimemente, juntos, cantem comigo, reconheçam comigo o favor de Deus. E ele fala então, salmodiai ao Senhor. E Senhor aqui, esse termo, no hebraico é Yahvé. Yahvé é o Deus imutável, é o Deus fiel. Yahvé é o eu sou, aquele eu sou que está registrado lá no livro do Êxodo, quando o eu sou, o Yahvé, se revela a Moisés lá na sarça. E que depois esse Deus que se revela pessoalmente a Moisés, o conduz com mão forte para ele, Moisés, libertar o seu povo, o povo de Israel, da escravidão do Egito. Porque Yahvé fez uma aliança com Abraão. Mais de 400 anos antes de Moisés libertar o povo das garras do império egípcio, Deus havia feito uma aliança com Abraão. Olha que interessante. Olha que fato, que profecia já fora dita para Abraão, quando Deus fez uma aliança com Abraão. Está lá em Gênesis, no capítulo 15, nos versos 13 e 14. Você pode abrir a sua Bíblia lá. Gênesis 15, os versos 13 e 14, eles nos dizem assim: então lhe foi dito, Deus dizendo então a Abraão, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E nós que conhecemos a história do povo de Israel, nós que conhecemos a maneira como foi que Deus, através de Moisés, libertou o seu povo, nós não vemos isso como algo tão impressionante? Pois Deus já havia revelado que tudo isso iria acontecer ao seu servo Abraão, quando fez uma aliança com ele, quando o chamou lá da terra de Ur dos Caldeus, e disse para ele, vai Abraão, para uma terra que eu vou ainda lhe mostrar. E, enfim, faz essa aliança com Abraão, depois lhe daria um filho, e a sua descendência seria numerosa. Deus diz, através dessa profecia, para Abraão, tudo o que aconteceria com a sua descendência. E de fato, pouco mais de 400 anos depois, de fato tudo isso aconteceu. Mas o motivo então de Davi cantar este salmo, de compor este salmo e de salmodiar ao Senhor, o motivo dessa convocação ao louvor, de ele compor esse poema, de chamar o seu povo para cantar com ele, para se regozijar e se jubilar com ele, celebrar com ele, os motivos estão descritos aí nos 3 primeiros versos desse salmo. Olha o que nos dizem aqui então esses versos. Ele diz assim, eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Davi, então, toma a iniciativa de louvar ao Senhor, de escrever um poema, um salmo, uma canção. E ele não convoca esse povo e fica observando o louvor deles. Pelo contrário, ele mesmo sendo um rei, um superior, um dominador, um soberano sobre muitos, ele reconhece um superior sobre ele. Ele demonstra humildade. E ele quer dividir com o povo a sua alegria, a história de Deus na sua própria vida. Ele exalta e reconhece
os grandes feitos do Senhor na sua própria vida, na sua própria história. Não só no tempo de construção da sua casa, onde ele dedica então ao Senhor, mas a história da sua vida. Ele exalta, reconhece o Senhor pelo livramento dos seus inimigos, pela cura de enfermidade física e até mesmo, e mais certamente, espiritual, pelo livramento da morte. Quem são os que cantam a Deus? Quem são os que reconhecem a libertação de Deus, os favores de Deus, os cuidados, a companhia do Senhor? Quem são esses? O verso 2 mostra para nós. Salmodiai ao Senhor. O verso 4, continua mostrando para nós. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Irmãos e irmãs, que grandioso privilégio é sermos feitos santos de Deus. E o que são os santos de Deus? Os santos de Deus são a igreja de Deus, o povo de Deus, aquele a quem Deus direciona a sua bênção, a sua graça. Vamos lá para Romanos, no capítulo 1. Quando o apóstolo Paulo, então, escreve normalmente as suas cartas, ele se refere aos santos. Você vai poder observar isso em várias cartas. Eu escolhi aqui a de Romanos, porque ela nos traz algo muito especial aqui. Uma descrição muito interessante disso tudo. Olha, Romanos capítulo 1, no verso 7, já na sua introdução, na sua saudação a esta carta, àquela igreja, Paulo então diz a quem ele direciona a carta. Ele diz assim, no versículo 7 do capítulo 1 de Romanos: a todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos. Aí ele declara a bênção: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz aqui, a todos os amados de Deus, chamados para serdes santos. Quem são os que cantam ao Senhor? Quem são aqueles que cantam ao Senhor, que se regozijam, se alegram e celebram ao Senhor, a Yahvé, ao Deus que é fiel, ao Deus que não muda, ao Deus que fez uma aliança com o seu povo? Quem são eles? São os santos de Deus. São os seus amados, que foram graciosamente chamados e especialmente separados do pecado para Ele mesmo, para Deus mesmo. Amados queridos, são aqueles que Deus amou, obviamente. Olha o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, os versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou de tal maneira, não é mesmo? Por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amados, Deus amou os seus com grande amor. Jeremias já havia dito algo muito especial com relação a isso. No capítulo 31, no verso 3, o profeta Jeremias disse o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Com amor eterno, com grande amor. Nós somos amados pelo Senhor. Somos chamados por Ele mesmo. Deus nos chamou individualmente. E irresistivelmente, nós vamos até o Senhor. Nós vamos até Deus. Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 9, ele diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Quem são os santos? Quem são os que cantam ao Senhor, que se alegram no Senhor? Eles são os amados de Deus, eles são os chamados de Deus. Não por causa das nossas obras,
não por causa daquilo que fizemos ou fazemos, antes mesmo de termos nascido. A graça nos foi dada em Cristo Jesus. Somos chamados em Cristo por causa de Cristo, antes dos tempos eternos. Que grande amor, que grande graça, que grande vocação, que grande chamado. Mas quem mais? O que mais somos? O que mais são os santos, além de amados e de chamados, especialmente e graciosamente por Deus? Santo quer dizer separado. Deus separou os cristãos do pecado para si. É por isso que são chamados santos. Não são melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Mas nós somos separados do pecado. Somos consagrados para o serviço de Deus. É isso que quer dizer santos. Em 1 Pedro, o capítulo 2, os versos 5 e o verso 9, creio que nos explicam muito bem isto. Pedro então dizendo aos crentes: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vocês são pedras vivas. Vocês são casa espiritual de Deus, habitação de Deus, para serem alguma coisa, para serem sacerdócio santo, para terem acesso direto, livre, por Cristo Jesus, a Deus, separados para Deus, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus, para servirmos a Deus, agradavelmente a Deus, e fazemos isso por intermédio de Jesus Cristo. É isso que é um santo, é isso que Deus nos fez ser, santos, separados para Ele mesmo. O versículo 9, então, de 1 Pedro, capítulo 2, nos diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não somos mais do mundo, não somos mais de nós mesmos, somos de Deus. Com esse propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Salmodiai ao Senhor, cantai ao Senhor. Quem? Vós que sois seus santos, vocês que são os amados de Deus, chamados por Deus, separados por Deus. Os santos são os escolhidos de Deus. São aqueles com quem Deus fez uma aliança, um acordo, um contrato eterno para ser o seu Deus e para que seja o povo escolhido, o povo amado, o povo que manifeste a glória do nosso Deus. O povo da aliança, o povo do pacto, o povo de Deus. Mas ele continua dizendo aqui, no versículo de número 4, que nós estamos estudando: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Um povo que canta, um povo que salmodia, um povo que canta porque é santo, porque é chamado, porque é separado, porque reconhece quem é o Senhor, porque reconhece a sua fidelidade, a sua imutabilidade, o seu amor, a sua presença, tem experiências com Deus, anda com Deus. A reação desse povo, a ação desse povo é dar graças, é ser grato, é gratidão ao Senhor, é manifestação com ações de graças, porque o povo de Deus, os filhos de Deus, os santos de Deus, eles reconhecem os livramentos de Deus na vida, no dia a dia. Eles percebem isso com muita facilidade, com muita clareza. Especialmente reconhecem o livramento do pecado e da morte eterna. Então isso os faz cantar ao Senhor. Porque ele sabe que é chamado, ele sabe que é amado, ele sabe que é separado para Deus. E por isso tudo ele é grato.
Nós podemos dar uma olhadinha lá no Salmo de número 100. Penso que o Salmo de número 100, ele nos mostra, na prática, ele ilustra muito bem o que Davi está dizendo aqui neste verso de número 4, nesse finalzinho aqui. Ele nos diz assim, aqui no Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Olha aí, mais um cântico, agora de Davi, sendo convocado e convocando o povo a ir ao templo, aos atos do Senhor, e se alegrar no Senhor, e cantar no Senhor. O salmista então convoca todos os povos da terra, para que com grande alegria fazer o nome de Deus conhecido. O nome de Deus se faz conhecido, irmãos e irmãs, através do serviço do seu povo a Ele. E uma das maneiras de nós servirmos ao Senhor é declararmos com a nossa boca o seu poder e a sua glória. No Salmo 66, os versos 1 e 2, o salmista diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Aclamai, anunciai, exaltai, reconheçam a sua soberania, o seu poder, a sua graça, a sua glória. Aclamem ao Senhor, deem vivas ao nome do nosso Deus. Olha no verso 3 aqui do Salmo de número 100. Sabei que o Senhor é Deus. Saber aqui, queridos, é um conhecimento experiencial, não apenas um conhecimento intelectual. Ou seja, eles sabem, e Davi sabe, e o povo que exalta e que louva ao Senhor sabe, porque já experimentou, e então faz essa confissão pública e alegre, de que o Deus da aliança com Israel é o único Deus que há, é o único Deus verdadeiro. Aleluia! Glórias ao nome do nosso Senhor, porque Davi reconhece isso, porque o seu povo e seus santos também reconhecem, porque vivem com Deus, vivem a experiência de andar com Deus, de cantar ao Senhor, de se alegrar no Senhor, porque foi Ele quem nos fez. É a sequência desse verso, desse salmo. Portanto, queridos, além de Deus nos ter criado, de ter nos escolhido, de ter nos abençoado como igreja, da mesma maneira como fez com Israel, os abençoou também como nação, fez deles o seu povo especial, propriedade exclusiva, raça eleita, nação santa. Cuida desse povo da mesma maneira que cuida da gente, cuida da mesma maneira que um pastor cuida das suas ovelhas, a alimenta, tira a sua sede, a disciplina quando é necessário, livra dos perigos, do mal, dos adversários, dos lobos, dos leões, cuida das suas ovelhas. Aí no verso 4 do Salmo 100, é assim que o povo vai então manifestar a sua gratidão e louvor ao Senhor. Ele diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então, o que está sendo dito para nós aqui no Salmo 100, como também no Salmo 30, no verso 4 que estamos estudando, é a união com outros nos mesmos propósitos. Propósito de gratidão,
cantando com exaltação o nome de Deus. Exaltação do nome de Deus. Por fim, aqui no verso 5 do Salmo de número 100, por fim, canta-se louvores a Deus. É o que ele diz aqui. E por que se canta? Qual é o motivo, ou quais os motivos que se canta esse louvor? Olha lá, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é a fonte e o exemplo perfeito de toda a bondade. Não há ninguém tão bom quanto o Senhor. A sua benignidade dura para sempre, é eterna. Diz também ainda que ele é misericordioso. O que é ser misericordioso? É amar de fato. Deus nos ama com misericórdia. É um amor eterno, é um amor leal, é um amor incondicional. Misericordioso é aquele amor que atenta para a nossa miséria, para a nossa necessidade. E nós louvamos a Deus por causa desse amor, porque nos vemos miseráveis, mas não nos vemos desamparados, não sozinhos, não largados. Pelo contrário, Deus vem em nosso socorro. E com misericórdia, com amor leal, eterno, Ele vem e nos ajuda, nos segura, nos agarra, nos ama. E Ele faz isso porque Ele é fiel às suas promessas, fiel à sua aliança, fiel a si mesmo. Ele cumpre todas as suas promessas, em todas as gerações. É o que diz-nos aqui. E de geração em geração, a sua fidelidade. Não é só ao povo de Israel. Não é só a Moisés, a Abraão. De geração em geração, de tempos em tempos, em todas as épocas, Deus cumpre as suas promessas. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel. Queridos, assim como nós então, concluindo, como igreja, nós devemos compreender essas coisas. Nós devemos compreender isso como indivíduos e como coletividade, como pessoas, como santos, como salvos pessoalmente, como também como uma comunidade de fé, como igreja do Senhor Jesus. Nos nossos lábios, então, queridos, deve sempre haver uma nova canção. Pode ser até uma canção antiga, mas que ela se renova pelo que ela diz, pelo que ela é, pelo que ela fala a respeito de Deus, pelo que nos faz relembrar da pessoa do nosso Deus, de quem Ele é de fato e dos seus feitos. Os nossos lábios sempre devem cantar alegremente, celebrar os atributos de Deus, quem Deus de fato é e o que Ele faz. Canções, queridos, que demonstrem de fato o nosso reconhecimento dos favores de Deus, do seu amor, dos seus cuidados para conosco. Queridos, o quanto que nós percebemos os feitos e cuidados de Deus sobre as nossas vidas. E quanto isso nos enche de gozo e de alegria, que nós então cantamos, salmodiamos. Cantar ao Senhor, queridos, vai revelar a nossa admiração por quem Ele é e pelo que Ele faz. O Deus que é fiel, amoroso, misericordioso, o Deus que fez uma aliança conosco através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para a nossa salvação. Isso deve nos alegrar o coração e a alma, satisfazer profundamente o nosso ser. Queridos, louvamos a Deus porque nós temos certeza de que Ele é o nosso Deus. E nós somos o rebanho do seu pastoreio, somos alvos dos seus cuidados especiais. Ele nos chamou para si. E com amor Ele nos santifica, Ele nos separa para Ele mesmo e para o seu serviço.
Ele foi nos preparar um lugar, uma morada celestial e eterna com Ele. Isso deve nos alegrar. E como nós respondemos a tudo isso? Como reagimos a todas essas bênçãos e esses favores de Deus? Com ações de graças, louvando ao Senhor e o servindo dia a dia com alegria, até a sua gloriosa volta. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Que seja assim, queridos, que seja assim com cada um de nós, que a alegria do Senhor seja de fato a nossa força, que nos impulsione a admiração do Senhor, a expressões de louvor e de gratidão, e ao serviço ao Senhor, no cuidado com outros, na exposição, proclamação do seu Evangelho, na vivência, na experiência diária com Cristo, na leitura da palavra, nas orações, no serviço por completo ao nosso Deus. Salmodiemos ao Senhor, porque nós somos os santos, porque nós somos separados para isso, para o louvor da glória do nosso Deus. Sejamos gratos, deixemos-nos encher de graça, de alegria, com o poder de Deus. Glórias ao nome do nosso Deus, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, porque tua palavra é rica, ela nos convoca, nos chama e nos lembra de quem somos e do que o Senhor fez de nós, o que éramos e o que agora somos. Fomos então e estamos sendo preparados, santificados para o louvor da tua glória. E nós te bendizemos por isso. Queremos aprender, ó Deus, a cada dia, a gratidão ao Senhor, a servir ao Senhor sempre com alegria, com disposição no mais profundo da alma. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda a tua igreja a ser assim. Enche-nos, ó Pai, com a tua paz, com a tua alegria, com o teu favor. Abençoa-nos, ó Deus, com essas graças. Assim nós oramos e te bendizemos, no nome santo e precioso, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, as consolações e a alegria do Espírito Santo de Deus estejam conosco, filhos de Deus, santos de Deus, amados do Senhor, hoje, aqui e para todo sempre, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.